Olá, meus amigos, muito bem-vindos. Hoje começamos com tudo com esse rock. Então, porque o assunto hoje não é leve, já estou advertindo aqui. Testamento, cuidado com ele. Bom, se você já não segue aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E se você não nos segue, esse é o canal da Pierrotti Advocacia, destinado a produzir conteúdo jurídico de direito de família, direito das sucessões e principalmente planejamento patrimonial e sucessório da família, de uma forma simples, descontraída e sem juridiquês, tá? Meu nome é Rubens Pierrotti Júnior e eu sou sócio da Pierrotti Advocacia. Hoje nós escolhemos, então, este tema, testamento, cuidado com ele. Opa, cuidado com ele, mas por que, Rubens? Fica comigo até o final e eu vou te perguntar, no final desta apresentação, se você concorda comigo, e vai passar a falar para os seus familiares, amigos, olha, você vai fazer testamento? Cuidado, você já assistiu ao vídeo lá da Pierrotti Advocacia, do Rubens? Ó, dá uma olhada lá, né? Preparei aqui um conteúdo simples, é o testamento, cuidado com ele, e quem acreditou nele e se deu mal. Então, a gente vai direto ao ponto, tá? Sem enrolação. Lembrando que a Pierrotti Advocacia também está presente nas mídias sociais, com uma página Pierrotti Advocacia lá no Facebook, o @Pierrotti Advocacia, tudo junto, no Instagram, e também temos uma página lá no LinkedIn. Em todas essas mídias sociais, nós produzimos conteúdo nessas áreas de direito de família, direito das sucessões e no planejamento patrimonial e sucessório da família. O tema de hoje aqui, deste vídeo, ele vem de 3 posts que nós publicamos esta semana. Testamento, cuidado com ele. O testamento, quem acreditou nele e se deu mal, parte 1 e parte 2. Ali no Facebook, Instagram, LinkedIn, o conteúdo é semelhante. Você pode, né, consumir esse conteúdo na mídia social que for aí da sua preferência, mas a gente sabe aqui, por exemplo, no Instagram, a gente dá uma olhada ali quando está indo para o trabalho, quando está voltando, às vezes na hora do almoço, uma informação que muitas vezes é sintética, aqui a gente tem a oportunidade de aprofundar mais um pouco, e é isso que a gente vai fazer. Lá no site da Pierrotti Advocacia, nós também temos uma parte dedicada à produção de conteúdo, de assuntos que acabam sendo mais recorrentes no escritório. E como não podia deixar de ser, existe lá também um artigo sobre testamento. Então, se você gosta de ler, dá uma olhada lá no pierrotti.adv.br, existe uma aba lá no site blog, você clicando lá na aba, vai aparecer ali essa primeira página com os últimos artigos. Rolando lá para baixo, você encontra um artigo que nós publicamos aí o ano passado, testamento, tudo resolvido. Será mesmo? Né? Clicando lá em ler post completo, você então tem acesso ao conteúdo lá, essas informações. O ano passado, né, por que nós publicamos esse artigo no passado? Ano passado, houve um aumento muito grande em pessoas procurando fazer testamento. E o escritório lá, várias pessoas, né, nos contataram em consultas virtuais, né, quando nós não podíamos ainda sair de casa, e depois, quando liberou, em consultas presenciais mesmo. E o que se vê é muita desinformação, muita desinformação. Então, assim, era tanta informação que eu resolvi escrever, então, um artigo, porque as pessoas têm essa crença que vão fazer o testamento e vai ficar tudo resolvido, tudo certinho. E então, eu falei assim, não, eu tenho que informar as pessoas que pouca gente faz isso, não é verdade? A pessoa chega no escritório de advocacia para fazer o testamento, vai sair, entre aspas, de braço dado com o advogado para fazer o testamento no cartório da esquina, copiando e colando lá um modelo. É muito perigoso, é muito ruim, né? São poucas pessoas, poucos profissionais que estão realmente habilitados a analisar o caso da sua família, ver suas intenções, ver se esse é um instrumento de planejamento patrimonial válido. Na maioria das vezes não é. O testamento ele costuma ser um dos piores instrumentos de planejamento patrimonial sucessório da família. A gente vai mostrar aí por quê. Tá? Mas esse artigo é um desses artigos que
que nós produzimos, né, para alertar as pessoas, para informar as pessoas. E se você gosta de ler, não deixe de acessar esse conteúdo que vai complementar o que nós vamos conversar aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Testamento, cuidado com ele. Quem acreditou nele e se deu mal? Ah, tá bom, Rubens. Por que cuidado com ele? Bom, começa, né, que ao contrário, como eu estou te falando, ao contrário do que muita gente vende, o testamento, na maioria dos casos, além de não ser uma boa solução, pode piorar em muito a situação, né? Nossa, tem que falar com essa ênfase, né? Não, acho que eu estou sendo até pouco enfático, tá? O testamento, ele, primeiro, não evita o inventário e partilha. Olha, isso é um erro comum. As pessoas chegam no escritório e querem fazer um testamento. Por quê? Ah, porque eu não quero que a minha família tenha que passar por inventário e partilha quando eu falecer. Mas o testamento não evita, vou falar de novo. Testamento não evita o inventário e partilha, pelo contrário, ele torna o inventário e partilha mais longo e mais caro. Ah, mas por quê? Porque vamos lá, né? Eu digo para as pessoas, né, muitas vezes, olha, para fazer testamento, muitas vezes é melhor não fazer nada. Né? O testamento, ele chega a ser tão ruim, mas tão ruim, que muitas vezes é melhor não fazer nada, que o nada, né, deixar seguir ali a sucessão legal que está prevista lá no Código Civil, acaba sendo melhor, muitas vezes, do que fazer testamento. Por que o processo fica mais longo e mais caro? Eu já ouvi dizer que pode fazer agora testamento extrajudicial. Então, são assim, aquelas meias verdades que as pessoas te contam aí pela rua, não é? Que alguns advogados te contam, que querem te empurrar o testamento. Antigamente, realmente, o Código de Processo Civil, ele proibia. Existindo o testamento, obrigatoriamente, o inventário e partilha deveria ser feito pela via judicial. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele flexibilizou isso daí. Então, hoje, né, mesmo existindo testamento, sendo os herdeiros todos maiores, capazes, e estando todos de acordo, não havendo briga, pode ser feito o inventário extrajudicial, mesmo havendo testamento. Mas não sem autorização do juiz. Olha só. Então, mesmo que todos os herdeiros sejam maiores, capazes, estejam assistidos por advogado, né, que também é obrigatório, todo mundo de acordo, vai ter que pegar aquele testamento, ajuizar uma ação, que é a ação de RAC. O RAC é registro, abertura e cumprimento de testamento. Então, antes de ir para o cartório, fazer extrajudicial, um juiz vai ter que olhar o testamento e falar assim, deixa eu ver aqui se foram cumpridas todas as formalidades. E aí depende de como foi feito o testamento. Foi feito em cartório? Não foi feito em cartório? Era um testamento público, cerrado? Era um testamento que foi feito por instrumento particular? Então, cada uma modalidade existe uma série de formalidades. E, assim, o juiz pode olhar e falar assim, esse testamento não é válido, né? Diversas complicações podem existir. Então, mesmo havendo testamento, os herdeiros, todos os maiores capazes, são obrigados a ajuizar uma ação, o que, de cara, vão pagar taxas judiciais, vai tornar mais caro, o advogado vai cobrar também por esse serviço, não é? E vai demorar, porque o juiz vai ter que parar, analisar, vai ouvir, às vezes, né, em determinadas situações, vai chamar as testemunhas para confirmar como foi feito aquele testamento. Então, demora e é mais caro, né? E, além disso, o testamento, ele tem um potencial de criar briga entre os herdeiros enorme. Por quê? Porque, assim, a pessoa, quando faz um testamento, acaba fazendo um testamento para contemplar alguns herdeiros, ou ou mais herdeiros, com mais bens do que outros. No momento que você contempla mais herdeiros de um lado e menos alguns herdeiros do outro, com menos bens, você acaba criando duas classes de herdeiros, os preferidos, né, que estão em alta conta, e os preteridos. E aí, é um potencial de choque muito grande, tá? Não acredito. Vamos ver, então, vamos mostrar, porque a gente falou isso, né? O pessoal vai, não, tá exagerando, isso não acontece. Olha, acontece com gente, né, que contratou advogados caríssimos,
para analisar a situação, analisar a composição familiar, potencial de conflito, né, os bens envolvidos né, pessoas que tinham aí fortunas de milhões de reais, uma fortuna de milhões, contrataram grandes escritórios para deixar tudo desenhadinho e não deu certo, não deu certo. Né? Como estou falando, o testamento ele tem um potencial de litígio, de conflito muito grande. E é triste isso, né? Eu escrevi aí, é triste saber que essas pessoas fizeram o testamento com boa intenção, mas a família se deu mal, se deu mal. Porque fizeram com a pessoa que... Tem gente que não faz nada, não é verdade? Não tô nem aí, não vou fazer nada. E como eu disse, para fazer testamento, às vezes, realmente é melhor não fazer nada. Né? Mas, assim, a pessoa que se preocupou, que buscou, foi procurar um advogado para fazer um testamento, quem é essa pessoa? É uma pessoa preocupada. A pessoa que não quer conflito, quer deixar tudo certinho, quer arrumar. E é por isso que é triste, né? Porque parou na boa intenção. Então, vamos ver alguns casos aí. Então, tem lá, Marcos Paulo, que é ex-diretor aí da Rede Globo, Emílio Santiago, trazendo alguns casos famosos, né? Agnaldo Timóteo, outro caso muito famoso, né? Do cantor. O Chico Anísio, professor Raimundo, né? Escolhendo do professor Raimundo. E um dos casos mais famosos, nem precisaria falar, acho que vocês já estavam até esperando, que é do Gugu Liberato, né? Então, assim, eu trouxe uma colinha aqui para falar um pouquinho de cada um, porque também não sei de cabeça, né? Esses casos. Marcos Paulo, olha só, ex-diretor da Rede Globo, né? Esteve à frente aí de várias novelas aí, grandes produções. Faleceu novo, aos 60 anos de idade, em novembro de 2012. Quem imagina que vai falecer aos 60 anos, não é verdade? Ele faleceu. O Marcos Paulo ele teve 6 relacionamentos, entre casamentos e uniões estáveis. E desses relacionamentos, ele teve 3 filhas. A primeira com uma modelo italiana, depois com a Renata Sorra e com a Flávia Alessandra. E aí, o Marcos Paulo, ele preocupado, né, com toda a fortuna aí que ele acumulou, ele fez um primeiro testamento. No primeiro testamento, ele dispôs que 50% do patrimônio dele, que é o máximo que ele poderia dispor, né, em testamento, iria ficar com as 3 filhas, tá? Bom, depois ele, então, tem um relacionamento, né, começa um relacionamento com a Antônia Fontinelli, e ele deve ter pensado, bom, também quero deixar alguma coisa para Antônia Fontinelli, escreveu uma carta lá com disposições testamentárias, né, que eu ouvi de um colega, também porque esses processos, eles correm em segredo de justiça e a gente, assim, do meio jurídico, principalmente quem é advogado nessas áreas, a gente acaba ouvindo uma ou outra coisa de colega e coisas também que saem na imprensa, né? Mas a história é que depois desse testamento, onde o Marcos Paulo deixava 50% dos bens dele para as 3 filhas, ele teria feito, então, um segundo, que seria um testamento particular, na forma de uma carta de disposição testamentárias, deixando 60% para Antônia Fontinelli. E aí, assim, essa conta não fecha, não é verdade? Deixou, primeiramente, 50% para as filhas, depois deixa 60% para Antônia Fontinelli, e aí começa aquela confusão toda. O que está valendo? O primeiro testamento, o segundo testamento revogou o primeiro, mas o segundo é válido, mas a Antônia Fontinelli, afinal, era o quê? Eles não eram casados, mas eles tinham união estável, não tinham. Então, olha a confusão. Ele faleceu em novembro de 2012, somente no ano passado, né? Que depois aí de quase 10 anos de processo, que foi reconhecida, então, a união estável do Marcos Paulo com a Antônia Fontinelli. E daí muda todo o quadro da sucessão, né? Porque ela, como companheira, com os mesmos direitos, como já reconheceu aí o STF, os mesmos direitos de esposa, vai concorrer na herança com as filhas do Marcos Paulo. Então, veja bem aí, né? 10 anos só para reconhecer a união estável e ainda o inventário e partilha nem começou. E, assim, fez um testamento, achando que ia resolver tudo. Emílio Santiago é um caso, assim, misterioso. O Emílio Santiago,
cheio de pessoas depois que ele faleceu em março de 2013, e aí apareceram diversas pessoas reivindicando a herança do Emílio Santiago. Então, primeiro um filho que está brigando até hoje para ser reconhecido, pedindo a exumação do corpo, né, do Emílio Santiago, para fazer teste de DNA, e aí tem uma outra pessoa que se diz irmã do Emílio Santiago e está contra esse suposto filho. E apareceu uma outra pessoa dizendo que eles tinham uma união estável homoafetiva, né, que era um companheiro dele, falando que conviveu com ele 18 anos. Então, essa briga toda, parece que esse companheiro até já foi reconhecido, né? Não tem certeza, tem que ver mais TV Fama, né, para ver se ele já foi reconhecido, se já foi reconhecida a união estável. Então, assim, e nisso tudo, onde é que está o testamento? O testamento dizem que foi perdido, olha só. Então, se foi perdido, certamente ele não fez um testamento público, porque não teria sido perdido se tivesse feito em cartório. Ele deve ter feito um testamento aí, por instrumento particular, deixado aí com alguém, um amigo de confiança, algum advogado, alguém que ficou com o testamento dele, mas um grande amigo dele diz que seria um dos herdeiros do Emílio Santiago, mas que o testamento foi perdido. Olha a confusão, né? Agnaldo Timóteo, outro cantor também, confusão no inventário dele. Chico Anísio, também uma confusão enorme. Chico Anísio, ele faleceu com 82 anos, né, mais idoso, depois de 65 anos de profissão. Criou aí mais de 200 personagens, entre eles aí o famoso, né, da escolinha do professor Raimundo, aí, bastante divertido, quem nunca, né, assistiu. E aí, depois que ele faleceu, começou a briga entre a viúva do Chico Anísio e os filhos dele. O testamento do Chico Anísio, ele foi anulado. Foi anulado. Por quê? Porque ele contemplou bens mais do que ele poderia e sem contemplar um dos herdeiros necessários dele, que era um filho que trabalhou com ele até na escolinha do professor Raimundo, que era o seu boneco, tá? O seu boneco ficou fora aí do testamento, né? Como se ele tivesse excluído aí da herança, e o testamento acabou sendo anulado. Então, uma briga aí desde março de 2012, essa briga entre a viúva e os filhos. A briga, então, aumentou com um comentário da viúva aí nos blogs, né? Ela é blogueira, depois aí de mais de 10 anos, e um dos filhos do Chico Anísio, infelizmente, veio a falecer aí na pandemia da Covid-19, e ela falou, ficou brigando aí 10 anos comigo para não receber nada, e daí já viu, né? Quando com esses ânimos exaltados, com essa briga toda, quando é que isso vai terminar? Bom, e Gugu Liberato, acho que eu não preciso nem falar, porque é um dos casos mais famosos da mãe das 3 filhas dele, que morava lá em Orlando, nos Estados Unidos, que está pleiteando o reconhecimento da união estável. No início, logo quando o Gugu Liberato faleceu, né, em 2019, vítima lá de um acidente doméstico lá nos Estados Unidos, tinha aparecido também um chefe brasileiro que parece que está morando na Europa, se dizendo companheiro do Gugu Liberato, mas depois parece que ele desistiu, e a briga está mesmo aí para primeiro reconhecer essa união estável para ver o que vai fazer com o testamento. O Gugu Liberato ele fez um testamento deixando 75% dos bens dele para as 3 filhas e 25% restante deixando para 5 sobrinhos que ele queria ajudar. Né? Então você vê, né, aquela pessoa boa queria ajudar as filhas e além das filhas, né, com a fortuna toda que ele tinha, queria ajudar mais 5 sobrinhos, que não seriam herdeiros dele, mas aí ele quis contemplar também. E agora essa briga toda aqui vai longe, não é? Um dos documentos que a mãe das filhas dele está apresentando é justamente a documentação, que eles deram entrada nos Estados Unidos para pedir o Green Card. Eles pediram o Green Card numa modalidade que chama EB5 de investimentos, e quem aportou recurso lá, os $500 mil, foi o Gugu. O governo americano perguntou, por que você está aportando esses $500 mil para outra pessoa? E ele falou, porque é minha família. É um dos documentos que ela está usando. Então, veja, olha só, esses são alguns exemplos, né? Eu estava aqui com a minha colinha aí com a história, né? Que eu anotei um pouco aí de cada um, para ver a confusão. E gente, né, que se preocupou, queria deixar a coisa toda resolvida. Infelizmente,
as famílias estão sofrendo. Então, aí, 2 alertas, né, sobre testamento. Primeiro, que eu digo lá para os clientes quando chegam no escritório. Se você não pretende beneficiar mais um herdeiro do que o outro, o testamento é inútil. Não precisa fazer testamento. Ah, é para dividir tudo igualzinho e tal? Então, assim, a lei, ela já procura dividir com equidade entre os herdeiros. É o que a lei busca abstratamente. Você pode ter um caso particular. Aí a gente tem que ver. Mas, abstratamente, se você não pretende beneficiar mais um herdeiro do que o outro, a lei, ela, em tese, assim, teoricamente, ela já garantiria essa equidade, tá? E a segunda questão é o seguinte: ah, não, eu quero deixar mais para alguns do que para outros. Aí você tem que ter a consciência de que você está criando 2 classes de herdeiros, como a gente falou, os preferidos e os preteridos. E aí o potencial de conflito é muito grande. Então, assim, tenha esses 2 alertas aí muito bem cientes, se um dia você pretender fazer um testamento, tá? Agora, assim, sinceramente, que assim, quando quiserem te empurrar um testamento, e vender um testamento, tenha absoluta certeza de que ele conseguirá atingir seus propósitos. Então, assim, eu quero isso, isso e isso. O testamento está me garantindo isso? Se você começar a ver o profissional gaguejando, ah, não, mas isso, ah, não sei o quê, procura outro. Não, tem aquela situação de médico, procura uma segunda opinião. Usa isso também com advogado, né? Foi a uma consulta, não sentiu firmeza ali no profissional, procura um outro, porque isso daí é o futuro da sua família, né? Então, assim, esse é um alerta importante, tá? É muito complicado, né? O futuro da família, é o futuro da sua família que está em jogo. Então, assim, isso daí não dá para brincar com isso, não dá para brincar. Então, tem que buscar um profissional qualificado que não esteja querendo te empurrar um instrumento de planejamento patrimonial sucessório que você pensa que vai atingir um objetivo e vai acabar gerando um problemão, né? Como a gente falou, não evita inventário e partilha, torna inventário e partilha mais caro, mais demorado e com potencial de briga, tá? Então, muito cuidado aí. Bem, nosso recado era hoje, desculpe, nosso recado hoje era este. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal da Pierrotti Advocacia, então, tanto lá nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, com aquelas informações rápidas que você pode consumir, dar uma olhada quando você está indo para o trabalho, voltando, na hora do almoço, né? Lá no nosso blog, para você ler com calma, aprofundar lá o assunto, e aqui para acompanhar uma explicação, uma conversa mais descontraída, sem juridiquês, sobre o direito de família, o direito das sucessões e o planejamento patrimonial e sucessório da família. Vamos falar aqui sobre inventário e partilha, testamento, como a gente fez hoje, doação com reserva de usufruto vitalício, plano de previdência privada, já tem um vídeo sobre holding familiar, noções básicas, né? Um vídeo aí muito bom para você também se aproximar desse assunto. Então, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço!